Boa noite. Vamos começar aqui mais um abocamento. Eu sou Narciso Teles. Esse projeto é do Núcleo 2, coletivo de teatro, sediado na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E a gente tem feito toda quinta-feira um encontro com um artista das artes da cena, das artes do corpo, forma que a gente possa estar aqui dividindo, conversando, pensando junto diante desse momento tão difícil que as artes cênicas, as artes em geral e as artes cênicas em particular, vem passando, né? Cada dia uma notícia, cada dia um espaço de um coletivo, de um artista ameaçado, né, de fechamento por conta das dificuldades que toda a classe vem passando. Então, a gente tem esse espaço, esse projeto Abocamentos, de uma forma de trocar ideias, manter vivos esses laços de pertencimento, de solidariedade, de estarmos juntos, do teatro, da classe artística, enfim, para que esse isolamento, esse confinamento tão necessário para a saúde pública também não nos deixe mais entristecidos, né? E cada vez mais nessa, digamos, nessa ausência de uma perspectiva concreta. Então a gente vai construindo esses espaços de conversa com artistas da cena para a gente um pouco dividir, né, essas questões. Bem, hoje a gente vai receber a atriz Ângela Mourão, do Teatro Andante de Belo Horizonte, que tem uma presença significativa no Teatro Mineiro e no Teatro Nacional, uma longa trajetória de trabalho, tanto como atriz como formadora de jovens atores em Belo Horizonte e também em outros espaços aí do país. Então, para a gente vai ser uma alegria ter a Ângela aqui conosco, ok? Vou aguardar só ela entrar para já chamá-la e a gente conversar aqui no Abocamentos. E lembrando a vocês que a gente vai estar no nosso perfil do Instagram, sempre anunciando os próximos convidados, a programação do mês de junho. Então vai ser uma alegria muito grande aí ao longo dos próximos meses também. Outros colegas estarão aqui conosco. E também os vídeos dos abocamentos eles ficam no nosso canal no YouTube para aqueles que porventura não puderam estar aqui conosco nesse momento ou querem rever algum assunto da nossa conversa. Então a gente logo já vai ter todo o repertório dos abocamentos que já fizemos, né? E que faremos. Opa, deixa eu só. Ah, ótimo. Estou aqui já convidando Ângela para estar conosco. Opa! Ah, Ângela. Boa tarde, já boa noite, né? Boa tarde, boa noite, Narciso. Bom tudo para nós. Estava fazendo aqui um pequeno prólogo, né? Já apresentando o projeto e já fazendo uma pequena apresentação sua, né? E já, antes da gente dar o start, já te agradecer por essa oportunidade da gente estar se vendo aqui, estar compartilhando um pouco questões que tanto nos interessam nesse momento que a gente vê a dificuldade que a classe artística vem passando, né? E, na verdade, toda a população, se a gente for no aspecto da saúde pública, mas também nos teatros fechados, né? Vários coletivos, seus espaços, enfim.
Então, o projeto tem um pouco esse movimento da gente se encontrar, conversar um pouco a partir de questões que chegam e de como cada um dos colegas também tem sentido, né, essas questões aí que tanto estão aí nos abatendo. Bem, então, Ângela Mourão, atriz, Teatro Andante de Belo Horizonte, quero te agradecer e juntar aqui algumas das questões que apareceram para te dar um start. Você fique muito à vontade para conduzir essa conversa pelos temas que você desejar, sobre a questão do ofício de atriz. Né? Eu acho que essa é uma questão assim, como é que você, ao longo de toda uma trajetória, percebe esse trabalho em grupo, essas experiências fora de grupo, essas escolhas por temas, por um repertório, por personagens, enfim, queria um pouco que você pudesse a gente pensar um pouco diante desse movimento todo, essa questão do ofício da atriz. Olha, antes de mais nada, então, boa tarde. Queria muito te agradecer também. Muito legal participar desse projeto de vocês. A gente já se conhece há tantos anos, né, Narciso? Que a gente já vem Sim, cruzando passos aí pelo Brasil afora, não é? E ainda mais nesse momento, é um projeto bacana demais, porque nós estamos tendo que nos reinventar, né, a cada dia, pensar, fazer essas reflexões mesmo. Eu acho que você começa a levantar aí do que somos, né, como chegamos até aqui, onde estamos e diante do que se nos apresenta, né, esse monte de incerteza, para onde vamos, não é? Mas é um projeto muito legal, muito obrigada pela oportunidade. Quero dar um salve aí para a galera, para os alunos aí do curso da Universidade de Uberlândia e para o pessoal do seu grupo aí de teatro. A gente já esteve aí uma vez, alguns anos atrás, exatamente. né, com espetáculo, com oficina, com debates, e foi uma experiência muito bacana. A gente encontrou aí um curso muito dinâmico. Eu lembro que foi uma experiência muito legal, porque os alunos é que montavam a luz, os alunos é que montavam o cenário, não é? Eles é que faziam toda a parte técnica para receber a gente, e também os debates, enfim, era uma. A gente sentiu, eu lembro disso na época, um movimento assim, muito dinâmico, um curso muito vivo, né? É verdade que já tem alguns anos, mas eu sempre tenho notícias de você e de vez em quando vejo vocês aqui em Belo Horizonte, então, e por esse projeto agora também eu acho que vocês demonstram esse dinamismo e essa capacidade de se reinventar, né, a cada momento. Sempre. Exatamente. É. Bom, gente, então eu acho que eu, né, começo aí me apresentando um pouco. Eu entrei aí como grupo Teatro Andante, eu estava até pensando em entrar como Ângela Mourão. Era isso que eu tinha planejado, sabe? Mas aí na hora de eu entrar, não sei por quê, entrou o grupo Teatro Andante, eu até tentei mudar aqui, mas não consegui, por isso eu demorei um pouquinho. Mas olha que isso já pode nos ser um gancho interessante. Né? Você vê, eu queria entrar como Ângela Mourão, mas acabei entrando como grupo Teatro Andante, porque, bom, eu sou fundadora desse grupo, junto com Marcelo Bones, nós e outras pessoas, mas que foram mudando ao longo do tempo. Então, desde o início, estamos eu e o Marcelo, né, nessa aliança artístico-afetiva que a gente fala, em 1990. Então já tem muito tempo, né? A maioria dos alunos aí do curso e tal não eram nem nascidos ainda, né, gente? Vocês ainda estavam aí no nosso devir, não é? Na nossa perspectiva. E por isso que eu acho que muitas vezes o grupo se confunde comigo. Ângela Mourão, o grupo Teatro Andante, enfim, não tem problema nenhum que, né, que eu entre como um como outro, porque são 30 anos, né? Uma vida inteira assim, dedicada a uma construção de um lugar, de um território, de um tempo que desde aquela época a gente achava muito importante e de alguma forma isso ainda é muito significativo para nós. Em 1990, a gente vinha muito influenciado
pelas propostas do teatro de grupo, né? Dessa perspectiva de fundar coletivos de teatro, né? Hoje essa palavra é até mais usual Sim. aí dos coletivos, né? Do que o grupo. Mas, enfim, nessa época tinha muito essa coisa do teatro de grupo. E a gente acreditava que nesse coletivo é que o ator poderia conseguir viver de maneira mais intensa e continuada e criativa e potencializada da sua, enfim, perspectiva de trabalho no terreno da atuação do teatro. Os atores e diretores também, e todas as pessoas envolvidas assim na cena. E eu acredito nisso ainda hoje. Né? Então, por exemplo, durante todo o tempo também que eu dei aula no Palácio das Artes, dei aula lá durante 25 anos, saí há pouco tempo agora, no ano passado, e eu e os outros professores de lá, nós sempre tentamos levar muito essa perspectiva do coletivo, que esse é o lugar que pode, com maior primazia, potencializar o trabalho do ator, né, da atriz. E, e, e é isso mesmo, quer dizer, o Grupo Teatro Andante tem me proporcionado ser a atriz, a diretora, a professora, enfim, que eu sou até hoje, né? Quando a gente começou o grupo, eu vou falando aqui, Narciso, vou Tá, contando vai lá, história, vai lá. né? Se você quiser mudar o tom da prosa, enfim, a Tá. gente vai conversa aqui à vontade, né? Nós começamos o Grupo Teatro Andante para ser um grupo de teatro de rua. A gente tinha muito essa perspectiva de ir para a rua fazer teatro. Isso vinha de uma vontade, não só de um tipo de linguagem mesmo artística que a gente queria usar, mas também de uma proposição de um engajamento. A gente queria construir uma forma de levar a arte, fazer arte para quem não tinha acesso às casas de espetáculo, né, às temporadas aqui na capital e tal. Então, muito no interior, né, para muitas cidades do interior e tal, mas também para as regiões de Belo Horizonte, para as regiões periféricas, onde o teatro não chegava. Isso não era um fato usual a arte acontecer naqueles territórios. E eu vinha da dança, né, e o Marcelo vinha do teatro, mas bem ligado ao circo, ao palhaço. Ele já era um palhaço, ele fazia palhaço nessa época, e eu era bailarina. Né? Eu vinha de uma formação em dança no grupo Transforma, na Escola de Dança Transforma, uma escola muito importante que teve em Belo Horizonte, que formou muita gente que está aí no teatro, na dança, na universidade, até hoje, muitos de nós aqui fomos formados pelo Grupo Transforma. E então a gente começou o grupo muito nessa perspectiva da rua, de atingir um público, né, que não era atingido pelo teatro convencional, ou teatro mais comercial, né, eram terminologias que a gente usava na época, aqui em Belo Horizonte. E assim nós começamos a nossa trajetória. Tinha um movimento muito importante de teatro de rua no Brasil nessa época. Né? Muitos grupos muito importantes que ainda existem, como por exemplo, eu vou citar o caso aqui de Belo Horizonte do Galpão, Tá. né, que surgiu mais ou menos nessa época, um pouco antes, ainda na década de 80, eu acho, final de 80, que tinha essa perspectiva da rua. A rua era um espaço artístico, político, muito potente, muito forte, muito desafiador. E, então nós tivemos nessa época movimentos de teatro de rua no Brasil inteiro, com grupos de todos os estados, enfim, fazíamos festivais de teatro de rua, usávamos muito esse espaço. E foi dessa época, por exemplo, no Andante, que a gente fez dois espetáculos que eu acho que foram muito importantes na nossa trajetória. Um foi o Por um Tris, que foi em 1993, né? Foi lá bem do início do grupo, que foi um espetáculo que nasceu da nossa necessidade de falar sobre a chacina da Candelária, que foi uma chacina que aconteceu na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro,
E quando 8 meninos jovens de rua estavam dormindo e foram assassinados na porta da igreja da Candelária. E isso foi uma coisa muito forte para nós, para a sociedade inteira e tal, e nós resolvemos falar disso usando o palhaço como linguagem e a rua como espaço, como território. Foi um espetáculo muito importante, a gente trabalhou durante muitos anos com ele, conseguimos nossos primeiros patrocínios e tal. E um outro que foi o Musiclown, que foi um espetáculo também que veio da linguagem do palhaço, que a gente já explorava há vários anos, e eram palhaços musicistas, né, Musiclown, e foi um espetáculo com o qual a gente trabalhou também durante muitos anos. A gente rodou muitos estados do Brasil, a gente rodou muito o interior de Minas Gerais, e muito com essa postura. Aí já o texto em si não era engajado como o Por um Triz, né, da Chacina da Candelária, mas a nossa postura era também de engajamento, que era levar a arte do palhaço e da música para comunidades que nunca tivessem assistido um espetáculo de teatro, para comunidades assim das favelas, das periferias de Belo Horizonte, que viviam, né, em situação, acho que talvez ainda mais difícil do que vivem hoje e tal. E com isso a gente trabalhou muito tempo também. E aí a gente viveu a virada do século, né? No grupo Teatro Andante, e eu acho que a gente é um grupo que representa bem essa virada mesmo. Que a partir daí a gente começou a trabalhar também com outras dramaturgias, aí já incorporando coisas que a academia trata, né? Que eu acho que vocês trabalham com elas, embora a gente nunca tenha sido um grupo acadêmico, a gente não nasceu da ligação com a academia, a gente nasceu isso, com a ligação com o palhaço, com a rua, enfim, com a dança, com outras instâncias, mas depois a gente foi percebendo, lendo a nossa história, a gente percebeu que a gente foi incorporando estruturas do teatro narrativo, né, rompendo com a coisa do drama. Enfim, mesmo quando fomos para o teatro, já não existia nenhuma barreira entre público e cena, e entre a estrutura do drama e a narrativa, enfim, e outras estruturas assim da cena, né, teatral. E aí, nos anos 2000, a gente fez um espetáculo, que foi um espetáculo muito importante para o grupo, que foi o Olímpia, que é um espetáculo do grupo Teatro Andante, mas é um solo meu. E, e é um espetáculo que a gente estreou em 2001 e até hoje a gente está andando com esse espetáculo. Bom. Que é uma alegria para nós, que é a obra mais, assim, acho que icônica do grupo, né? Embora a gente sempre tenha trabalhado com isso, com essa noção de que o grupo, né, permite com que a gente faça as nossas obras durarem, Aí. né? É, porque ele mantém essa estrutura contínua de trabalho, então com isso a gente está fazendo um outro espetáculo, mas continua com aquele no repertório e tal, que eu acho que é uma coisa fundamental para forjar os artistas do teatro, né? Para que a gente possa viver de teatro durante muito tempo da nossa vida, né? Bom, e o Olímpia já nasceu de um contato que eu tinha na época, é, e tenho, de alguma forma, até hoje, esse diálogo com a antropologia teatral, com o teatro antropológico. Lógico. Eu já trabalhava com isso lá no Palácio das Artes, com os alunos, apresentava essa proposta para eles, de contatos que eu tinha tido com grupos do teatro antropológico, né? Eu e Marcelo tínhamos ido à Europa no meio aí dos anos 90, a primeira vez que a gente passou, fez um estágio, fez um projeto com um grupo de teatro antropológico, enfim. E aí eu estava procurando, eu queria fazer um solo, porque eu tinha visto lá os grupos de teatro na Europa, que os atores tinham solo, eu achei aquilo uma coisa muito linda. Que apesar de ser essa vivência do coletivo, Sim. esse coletivo incentivava cada ator ou atriz a fazer o seu projeto de pesquisa, o seu percurso de pesquisa própria e desenvolver um produto artístico teatral a partir disso. Então eu voltei assim muito encantada com isso, falei, nossa, eu vou fazer um solo.
e quero fazer um solo que leve para a cena essas coisas que eu tenho estudado como as ferramentas do ator para se colocar em cena, né? No corpo, na voz, enfim, na estrutura dramatúrgica, na relação com o público e tal. E eu fiquei um tempão procurando um personagem para eu fazer esse solo que eu queria fazer. Eu falei, mas que história que eu vou contar, né, para levar isso para a cena e tal. E pesquisei durante muito tempo, assim. Li biografias de grandes heroínas, né? Estudei Joana d'Arc, Anita Garibaldi, enfim, fui buscando assim, mulheres e tal, e até que um dia, a gente aqui em Belo Horizonte, eu lembrei, falei, gente, tem aquela mulher lá de Ouro Preto, olha só, ela é uma. Ouro Preto é uma cena antropológica para nós, né? A Olímpia em Ouro Preto é uma personagem antropológica, eu acho, para Ouro Preto. Quem sabe vale a pena eu pesquisar sobre a história dela, porque as pessoas que estão nos assistindo talvez não conheçam Sim, Olímpia, nunca ouviram não. Olímpia, embora tenha até uma referência um pouco farta dela aí na internet, né? Mas era uma andarilha, era uma senhora uma andarilha que vivia em Ouro Preto, já bem, né? Quer dizer, ela já tinha morrido em 1976, ela morreu, e eu a conheci na infância, e ela era essa andarilha, né? Vivia na rua, se aprontava para receber os turistas, contava histórias de Ouro Preto e tal. E nesse lugar, ela foi tão comum, mas ao mesmo tempo tão inusitada, que ela ficou famosa no Brasil inteiro. Ela saiu na televisão, ela saiu nos jornais e tal, porque ela era uma figura muito interessante, assim, contava histórias do Brasil, sempre se inseria nas histórias e tal. E aí eu falei, eu e Marcelo, a família dele é de Ouro Preto, falava, vamos pesquisar a história dessa mulher para ver se tem alguma coisa mais interessante do que só aquela cena que a gente via na praça. Enfim, a gente achou uma história muito legal, fizemos esse espetáculo em 2001, que já trazia essas camadas todas da atuação, né? Acho que eu estou contando coisas que foram me Sim, estruturando enquanto atriz, né? Que era esse corpo, né? Como é esse corpo que fora de cena, esse corpo cotidiano e esse corpo extra cotidiano, né? Do lugar da cena, essa voz como que ela se constitui, que vozes, né? Essa atriz em cena pode apresentar. Então a partir daí a gente tocou nessa possibilidade da polifonia, né? No espetáculo teatral, né? Então, o espetáculo apresentava já várias camadas que eram a personagem Olímpia, uma narradora que contava a história de Olímpia, uma máscara que eu já vinha pesquisando, tinha ido para a Europa por uma outra vez fazer um curso de máscaras lá na Itália com o Donato Sartori e tal, e a própria atriz, que num determinado momento se apresentava em cena e essas instâncias todas dialogavam entre a narradora conversava com o personagem, a atriz intervinha nessa estrutura e tal. E que foi uma coisa muito interessante, porque em 2001, quando a gente estreou esse espetáculo, eu não me lembro de que eu já tinha visto uma atriz quebrando essa estrutura do drama ou da narração, de um narrador, e falando e enunciando o seu próprio discurso em cena. Agora, isso hoje acontece de montão, né? Logo é depois. isso que eu ia acabar te perguntando sobre isso, se essa experiência em certa medida, né, pode ser até inaugural no que a gente hoje, principalmente os alunos, a nova geração, tem cobrado dos lugares de fala, né? Quer dizer, Uhum. você vai deixando o personagem longe, se colocando no lugar de representatividade para se cobrar também em cena um lugar de fala. E essa sua experiência é muito interessante, É, né? exatamente. Porque na- Tem esse lugar de fala, essa possibilidade da pessoa que tem esse lugar enunciar, né, o seu Sim, discurso, não é? Mesmo dialogando com a fábula, né, com a estrutura sim. narrativa, ou até com uma estrutura dramática e tal, mas poder inserir nesse caos
né? Ou nessa multiestrutura que se forma o seu próprio enunciado, que eu acho que vem hoje mesmo nessa demanda, né? Dos diversos lugares de fala, né? E que muito ligados também à performance atualmente e tal, né? Sim. Foi muito interessante mesmo, porque foi bem inaugural mesmo. Eu tinha prenunciado isso num espetáculo de um amigo meu italiano que viveu por um tempo aqui, Norberto Presta. Uma vez eu vi um Sim. espetáculo dele, eu falei, eu acho que ele falou, eu acho que aquilo que ele falou não era o personagem. Eu acho que era ele. Era bem assim sutil. E aí a gente resolveu no Olímpia já, enfim, já explicitar isso mais um pouco, né? E talvez por isso esse espetáculo tenha perdure tanto, né? Porque eu acho que ele já trazia Sim. essa perspectiva já da contemporaneidade, né? Do século XXI, Hum. que, que a gente no Andante continuou desenvolvendo pelos outros espetáculos desde então, todos. A gente foi percebendo, né, mais a posteriori, conseguindo fazer essa leitura, e pouco a pouco a gente percebeu que isso estava constituindo a nossa linguagem, enquanto grupo, e a minha linguagem enquanto atriz, né, e a nossa linguagem do coletivo, que era essa multiestrutura que se apresentava em cena e que dialogava, né? Que eu acho que vem dessa mistura do pós-dramático, né? E depois, assim, enfim, uma referência interessante que a gente achou depois, foi do Jean-Pierre Sarrazac, um francês que fala Sim. da rapsódia, né, Sim. teatral. Enfim, a gente, depois que a gente fez, a gente no grupo, a gente tem um pouco isso. A gente vai fazendo as coisas depois que a gente para e vai olhar para trás e vai tentar entender o que que fez, mas a gente sempre procura trabalhar de uma forma mais intuitiva, assim. É Talvez. ó, outro dia eu estava acompanhando uma conversa do Debate, que ele estava falando de um texto do Maurício Cartum, que é um dramaturgo argentino, que é o Teatro Teatra, que ele falando que o fazer teatral gera um conhecimento em si, né? Que é um pouco, acho que você ao narrar essa experiência traz isso para a gente, né? Um conhecimento que vai se gestando ali, que aí depois algumas teorias, de alguma maneira, a gente começa a conversar com elas, né? Mas o fazer teatral, e o Cartoon fala isso, teatro teatra, Ah, ele em si ele gera forja um conhecimento. se um conhecimento, né, que a gente É, está construindo com o corpo, né, com o corpo, exatamente. colocando os corpos na situação artística, né? E esse último trabalho de vocês, que é o Lama, se não me engano? Uhum. Então, o Lama é muito interessante que ele traz isso tudo e ainda traz mais uma atualização que é a utilização então das linguagens mais eletrônicas, né? Da câmera, da projeção. A gente tinha nesse forjar conhecimento, né? Hum. Num determinado momento, agora em 2016, né? 17, a gente começou a ter uma inquietude no grupo de querer trabalhar com essas ferramentas, com essas novas ferramentas. E aí esse projeto foi interessante que a gente começou com o apoio da lei municipal aqui de Belo Horizonte. E a gente tinha escrito um projeto para trabalhar com textos do Marcelino Freire, que é um escritor, né, principalmente um contista aí contemporâneo brasileiro, muito interessante, né, que trata de personagens da rua, né, personagens urbanos, muito densos, muito vivos. Eu adoro o Marcelino Freire, enfim. E a gente tinha essa perspectiva, começamos a fazer um monte de improviso e tal. E de repente, num dos contos do Marcelino Freire, ele fala de uma de um personagem, né, que teve a sua a sua cena de vida interrompida de repente. Esse personagem morava num cinema pornô, era um senhor já, um morador de rua, um senhor já idoso,
E à noite ele ia para esse cinema para poder dormir, para descansar, para, enfim, que era escurinho. E curtir um pouco ali também, né? É, né? Filminho pornô, se alegrar ali. E um dia ele fica doente e ele vai passar, sei lá, 15 dias no hospital. E quando ele volta, aquele cinema deixou de existir, virou uma igreja evangélica, toda iluminada, toda tal. E quando ele entra lá, ele é expulso da igreja, ele não pode ficar lá e tal. E com isso ele vê que a cena dele foi completamente, viveu uma interdição, né? A vida dele viveu uma interdição. E aí o texto conta que um dia ele sentou lá e ficou ali. Enfim, ele morreu, né? A vida dele acabou. E então a gente começou a trabalhar com esse conto e tal. E um dia, de repente, o Marcelo falou: gente, nós estamos vivendo essa situação em Minas Gerais hoje. Nós tivemos umas cidades inteiras com as suas vidas interditadas de uma hora para outra, de um minuto para outro, em um instante. Nós precisamos falar disso, nós precisamos falar. E aí realmente foi uma inquietação assim que que nos provocou essa tempestade, essa enchente, né? Como eles tinham vivido e tal, e nós desviamos completamente, fomos trabalhar sobre isso. Assim. Desviamos não, né? Desviamos não. Seguimos a trajetória que foi se nos apresentando, né? Nós nos deixamos levar por ela. Sim. E aí a gente trabalhou durante um ano ou mais para montar o Lama. O Lama é sobre o rompimento da barragem do Fundão, Acha. né? Em Mariana, que aconteceu em 5 de novembro de 2015. E a gente começou a trabalhar com ele em 2016. E a gente só foi estrear o espetáculo em junho de 2018. A gente tem essa coisa no andante, sabe? A gente tem, assim, as nossas gestações são bem longas, sabe? Tipo mesmo de um ano e meio, às vezes dois, um e tal. E, e no Lama, então a gente foi lá em Mariana várias vezes, né? Nós conversamos com muitas pessoas que viveram a tragédia, né? O desastre. E fomos em outras cidades também, Barra Longa, Paracatu de Baixo, andamos muito ali pela região, diversas vezes, conversamos com muitos jornalistas que chegaram lá no dia, né, no dia seguinte para cobrir tudo e ficaram lá, né, tem um jornalista que é uma referência muito importante para nós, que ele trabalhava no estado de Minas na época, ele chegou lá no dia seguinte e lá ficou, ligou para Belo Horizonte, mandou ir mais roupa para ele. E ele só saiu de lá meses depois e continuou sendo uma referência para os atingidos e tal. E aí a gente começou, junto com isso, a gente queria fazer esse experimento, né, com essas linguagens da câmera, do vídeo, da projeção. A gente já tinha convidado o Ricardo Alves Júnior para fazer esse projeto com a gente. É um cineasta de Belo Horizonte muito interessante, que tem também uma interface muito grande com o teatro. Ele transita muito pelo cinema, pelo teatro. Eu acho que para ele isso tudo é a mesma coisa. E, e lá também, né? Então nós começamos a fazer essas pesquisas e lá, no lugar lá, a gente viu um fenômeno muito interessante, que as pessoas se valeram muito, por exemplo, dos celulares para registrar o que elas estavam vivendo, para registrar o momento da explosão da barragem, né, do rompimento, para registrar a lama vindo, para registrar as casas sendo encobertas, para registrar a fuga delas, enfim. Então a gente foi incorporando isso tudo na nossa pesquisa e a gente tentou fazer também esse espetáculo com essas várias camadas de linguagem para que a gente pudesse reunir por vários ângulos, né, contar essa história a partir de vários ângulos de mirada, né, de olhar, e, e sem que a gente, é uma preocupação muito grande que a gente tinha, sem que a gente em nenhum momento substituísse ou ocupasse um lugar de fala que não era nosso, né, para recuperar também aí essa conversa sobre o lugar de fala.
Então, o fruto do espetáculo, né, esse produto é um espetáculo de teatro que é como se a gente estivesse montando um documentário, fazendo um documentário sobre o rompimento da barragem do Fundão, o que aconteceu com aquelas pessoas e, enfim, como elas viviam antes, né? A gente tentou trazer essas três fases, assim, como era a vida delas antes, o momento do rompimento e o que elas viveram, o presente, né, a atualidade agora, muitos anos depois, e um futuro que a gente via e vê assim em relação a eles como bem distópico. E olha que a gente ainda estava antes da pandemia, hein? Pandemia. Antes do Bozo e antes da pandemia. E aí, Ângela, a partir disso que você está trazendo para a gente, eu queria te perguntar, como é que é esse modo do andante trabalhar na sala de ensaio? Né? Há alguma hierarquia na relação com o Marcelo, que, não, né, que dirige os trabalhos ou não? Ou todos os atores vão levando materiais? Né? Ou, enfim, você falasse um pouco e também já aproveitando, a partir dessa experiência com as tecnologias, né? Como é que você está vendo essa discussão hoje que está muito forte, né? Do teatro virtual, da cena virtual, né? Ou, enfim, esses outros modos de um possível futuro do teatro nessa relação com a tecnologia que aparece que agora a gente está num momento de potente, né? Que essas conversas elas têm se proliferado muito do ponto de vista é, mais para o convívio teatral que a gente tinha antes da pandemia, outros pensando que realmente o teatro vai mudar. Enfim, queria te ouvir um pouco. Aham. Bom, sobre as formas de trabalho no andante, o Marcelo é que tem mais o lugar da direção, né? Embora isso já tenha se alternado, né? A gente fez um espetáculo que eu dirigi, foi o Barba Azul. Eu já dirigi outros espetáculos também fora do grupo. Mas não é que haja nenhuma hierarquia, não. É porque é o Marcelo está colocando, Marcelo está botando aqui, sempre tenho a última palavra. Tá bom, gente, vocês venceram. Obrigado, Marcelo, por estar aí conosco. Marcelo está nos acompanhando aí, né? Isso aí. Pois é, lá no grupo é mais ou menos assim, viu? É, a gente, a gente até brincava que, né, o povo falava muito da coisa aí, né? Nossos amigos, nossos parceiros, o tal do teatro colaborativo, Sim, né? E tal, muito importante mesmo, lá do Antônio Araújo, né? Enfim. E da galera toda aí, da qual nós participamos, inclusive, mas a gente falava, gente, mas aqui no Andante não é exatamente esse colaborativo que a gente faz. É porque colaborativo né? Claro, já é por inerência, né? Já é inerente a um trabalho coletivo que ele seja colaborativo, né? Todo mundo tem que estar ali para colaborar de alguma forma. Mas a gente brincava que no Andante a gente não fazia o teatro colaborativo, a gente fazia o teatro confrontativo. Era o confronto de ideias, né? E depois isso assim, porque a gente, os atores são sempre muito ativos, muito autores também de todo o processo. É, cada processo é um pouco de um jeito, mas eles são sempre muito dinâmicos e com muita participação de todo mundo que está presente, seja do figurinista, do cenógrafo, do iluminador, né? Nossos iluminadores foram sempre nossos grandes companheiros, sempre acompanharam os processos conosco e tal. Na dramaturgia também, né? Nossa parceria com a Guiomar de Gramont, que fez com a gente o Olimpo e fez agora o drama, o Lama, ou o drama, Lama. Ah, que o drama. ótimo. É sempre muito participativo. E depois a gente até encontrou num texto do Eugênio Barba, num livro dele que chama O Próximo Espetáculo, estou lembrando disso aqui agora, que
que também é isso, né? A gente encontrar a teoria depois que vem e fala, olha que bom, a gente está falando de nós, né? É que ele fala que um espetáculo participativo, né? Ele vai do caos à densidade. E ele defende que no princípio da criação é preciso que esse caos aconteça, porque é preciso que cada um traga a sua visão, cada um traga suas propostas, cada um viva o encontro com aquele, ou o confronto com aquele tema da sua maneira, e que isso precisa ser permitido, que é uma tempestade, uma explosão de proposições, de ideias, de sensações, de sentimento, de corpos, né, em ação, e que aí cabe ao coletivo e ao diretor em um determinado momento, então, tentar conduzir esse caos para uma organização que aí sim, se esse caos for vivido com intensidade, ele leva à densidade. Ele é capaz de levar a um espetáculo, a uma ação teatral densa, porque vai conter em si toda essa efervescência inicial. Então, é isso que a gente vive mesmo, assim. A gente vive, por outro lado também, propostas de treinamento coletivos, né? Porque as técnicas corporais e vocais são coisas que nos interessam desde sempre, assim. Nós já fomos fundados com isso. Eu venho da dança, eu era bailarina, Sim. então eu sou acostumada a fazer assim, 1 hora de aquecimento antes de fazer qualquer coisa, né? E muito trabalho técnico e tal. E como eu logo também nessa época que a gente criou o grupo, eu fui dar aula de teatro também, em escolas livres e também no curso do Cefar, né, da Fundação Clóvis Salgado aqui de Belo Horizonte, e fui trabalhar com as técnicas corporais para atuação, eu desenvolvi muito essa visão do corpo, né, da preparação do corpo para que você possa fazer o que você quiser no teatro. Né? Eu sempre tive essa perspectiva de falar muito para os alunos, olha, não importa o teatro que você vai fazer, mas seja qual for ele, é preciso que a técnica esteja por baixo. Isso eu acho mesmo, ainda acredito Sim. nisso hoje e defendo isso, sim. Mesmo, né, para um pintor, enfim, para qualquer linguagem artística, se você tem uma técnica, ela, ela te liberta. Né? Ela permite que você faça coisas que que um ator não faria se não tivesse uma técnica apoiando por baixo. Então, durante a nossa vida do andante, a gente tem tido muito essa perspectiva também. A gente faz treinamentos, né? Essa coisa do teatro de grupo mesmo, assim. E hoje um pouco menos, né? Nesses últimos 2 anos, assim, a vida está um pouco, tá. Mas, por exemplo, o Lama, a gente Sim. ainda viveu tudo isso, ainda vive. A gente sempre que vai, fica alguns meses sem fazer o espetáculo, a gente voltar para fazer, a gente faz treinamento. E a gente tem alguns treinamentos que a gente usa mesmo. Por exemplo, o bastão. Sim. Os jogos com Bom. bastão, isso é uma técnica que o Marcelo desenvolveu muito, traz para o grupo, gosta muito, ele dá muitas oficinas disso, e nós desenvolvemos ali, né, junto com ele coletivamente, uma estrutura de treinamento, né, uma metodologia mesmo de treinamento que trabalhe tanto o indivíduo quanto o grupo e o espaço, as relações, né, a ação e reação, enfim. E a gente sempre começa por aí e leva isso para o início desse processo criativo, nesse trabalho pré-expressivo mesmo, que a gente faz bastante também. Também o trabalho musical e o trabalho vocal são duas atividades muito importantes para nós. A gente sempre tem um treinamento de fundo, assim, vocal e musical também. Musical. Sempre nos nossos espetáculos a gente tem a música ao vivo. Isso é uma coisa muito importante para nós. Pode ser que entre alguma música que a gente interaja também com alguma trilha sonora que entre junto, né? Por exemplo, no Lama a gente tem, mas a gente também faz a trilha ao vivo.
E, enfim, isso a outra pergunta. Não, eu vou até reformular para a gente um pouco. Numa das conversas, a gente começou a pensar que o atuar é um modo de existir, né? A gente existe no mundo nesse movimento de estar em cena, atuando. Uhum. E num momento em que isso está difícil, né, como é que você pensa essa possibilidade de novos modos de existir na atuação a partir das tecnologias, ou se não, né, ou se a gente realmente vai ter que esperar ver o pós-pandemia para a gente se reconfigurar, pensando do ponto de vista do Eu acho que ah, que é isso. é, eu acho, né, o Narciso, agora até aqui contando a história do andante e tal, né, eu fui contando e dizendo como a gente foi se atualizando, né? Na década de 90, na virada do ano 2000, depois com essa estrutura aí multiestrutural e depois agora com as novas tecnologias. Eu acho que a gente tem que se atualizar o tempo todo, né? A gente tem que se reinventar porque somos pessoas que elegemos de alguma forma isso, né? O atuar como a nossa forma de estar no mundo, né? De viver mesmo, é isso. Eu posso entrar aqui, aí no Instagram como Grupo Teatro Andante ou como Ângela Mourão, que é a mesma coisa, né? E eu acho que nesse momento, então, nós precisamos formar a nossa inquietude, a nossa angústia, né, dessa dificuldade, porque estamos em dificuldade, mas nós precisamos transformar isso numa energia criativa e conseguir seguir fazendo essa forma de comunicação que a gente sempre quer fazer com as pessoas. Eu acho que aí tem duas coisas importantes, assim. Por exemplo, eu estou vivendo, antes de teorizar um pouquinho, vou contar uma outra experiência que eu estou Tá. vivendo agora, durante esse momento aí da pandemia, uma experiência interessante. No início de janeiro, a gente fez uma leitura dramática a convite do Adir Assunção. Adir Assunção, né? Você conhece Sim. certamente aqui em Belo Horizonte. O Adir, gente, é um diretor de teatro, um ator, ele trabalha com cinema, ele é diretor de festivais de cinema muito interessantes já há décadas aqui em Minas Gerais, em Ouro Preto, né? Trabalha com documentários, com ficção e tal. E o Adir convidou um grupo de atores muito interessante, né? Um grupo bem eclético, assim, muito legal, para fazer a leitura dramática desse texto que ele tinha conhecido, um texto do Jorge Furtado, que é um cineasta, um roteirista de cinema gaúcho, e escreve também para televisão. Agora mesmo na Globo está passando ou vai passar uma minissérie que ele é um dos roteiristas. Já mando um abraço para o Jorge aí e já aviso que vou assistir a série dele. Ele fez um texto que chama Meus Lábios Se Mexem. Esse texto foi baseado numa vivência que a Fernanda Montenegro e a Fernanda e o Fernando Torres tiveram em 1968, quando eles tiveram que levar um texto que eles iam montar, que é A Volta ao Lar, do Harold Pinter, ao Departamento da Censura Federal em Brasília, porque todos os textos de teatro, gente, que eram encenados no Brasil na época da ditadura, só podiam estar no teatro, só podiam estrear e fazer suas temporadas e suas apresentações depois de ter um documento da censura federal liberando esse texto. Né? É bom a gente contar isso para os alunos Exatamente. de teatro e para os jovens atores. Sim. E Fernanda Montenegro e Fernando Torres foram levar esse texto de um dramaturgo inglês, Harold Pinter, fala de um drama familiar, lá para a censura federal e tiveram que ir lá ter uma reunião com a chefe do departamento da censura para liberar ou não o texto. E ela exigiu que eles fizessem
um monte de mudanças absurdas, ridículas, não podia falar palavrão, não podia, o filho não podia ser grosseiro com o pai, não sei o que, enfim. Eles tinham que fazer aquele monte de mudanças, senão o texto não podia estrear. E aí a Fernanda Montenegro contou isso para ele, o Jorge Furtado escreveu um texto, e como nós estamos nessa situação de Situação. luta contra muitas coisas, não só contra a pandemia, Exatamente. né? Quando a pandemia chegou, a gente já estava numa situação terrível, acho que quero muito falar sobre isso também. Então ele nos convidou para fazer essa leitura. E nós fizemos essa leitura no final de janeiro. E o elenco é Eduardo Moreira, do Galpão, a Cida Falabella, da ZAP 18, da Som e Drama, que hoje é vereadora, né, pelo pessoal em Belo Horizonte, uma atriz fabulosa. O Bernardo Mata Machado, um ator também, que depois trabalhou muito com gestão, Ministério de Saúde, da Cultura e tal. O Antônio Grassi, que um ator também famoso aí na televisão, no cinema, que hoje está aqui no Instituto Inhotim. Eu e o Adir Assunção. Ele dirigiu e faz um papel também. E no final de janeiro a gente fez essa leitura no Teatro da Cidade, aqui em Belo Horizonte, numa segunda-feira. E foi incrível, porque lotou, as pessoas se Que sentiram ótimo. muito mobilizadas, muito comovidas com essa situação histórica que elas viram acontecer, por um texto também maravilhoso do Jorge Furtado, que mistura humor com crítica política e tal, que a gente fez uma outra leitura a convite da UFMG no sábado de carnaval. Nós falamos, bom, essa não vem ninguém, né, gente? Porque todo mundo está no bloco. Mas quando a gente abriu, o Eduardo abriu assim, a cortininha lá do camarim, tá falando, gente, eu não sei, acho que um bloco entrou aqui, porque o teatro tá cheio. Que ótimo. Foi muito legal, e o FMG tinha nos chamado para fazer uma outra leitura em março. E aí veio a pandemia, no dia 31 de março, nas manifestações contra a ditadura. E aí veio o isolamento social e a gente não pôde fazer. Então, o que a gente fez? A gente fez uma leitura online, né, que já estava na boca de fazer isso, então a gente fez com a parceria da UFMG. Então, eu contei esse caso porque foi uma forma da gente se reinventar num projeto que a gente já estava fazendo, né, e que a gente se utilizou dessas novas linguagens de agora. Eu acho que a gente precisa fazer isso, porque nós precisamos sobreviver, as pessoas precisam receber, né, a arte, o teatro nas suas casas, dessa maneira mal enjambrada, dessa maneira louca que a gente, né, tem que usar de toda a criatividade que tivermos, enquanto a gente espera que a gente possa reviver novamente com os nossos corpos ao vivo, né, Narciso? Sim, Nada substitui foi. o fenômeno do teatro ao vivo. Aí eu Nada. queria aproveitar, porque daqui às 7 horas a live ela para. Não, mas tem tempo que eu queria te ouvir um pouco nessa provocação que você começou. A partir desse contexto, eu vou chamar aqui de neofascista, que se impera no Brasil, né? Onde você tem a perda quase do afeto, o que a gente tem tensão, tensão no mau sentido da palavra entre as pessoas no cotidiano, na ordem pública de um modo geral, e você que vem desse teatro do lugar público, da rua, como é que você tem percebido isso? Olha, eu percebo que nós estamos vivendo uma situação seríssima. E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, gente, é que quando a pandemia agora começou, Tá bom. nós já estávamos mal, nós já estávamos numa situação perigosa. E se a pandemia passar amanhã, gente, nós estaremos ainda numa situação terrível. É por isso que eu acho que a gente precisa ser mais forte do que nunca e mais engajado do que nunca, porque nós precisamos resistir não só a essa situação de pandemia, que é imensa, que é tristíssima, né? São muitos mortos, são muitas famílias destroçadas, um sistema de saúde destroçado, os médicos sofrendo, morrendo, sendo afastados, ficando 3 semanas na UTI, enfermeiras, todo o pessoal da saúde. É uma tragédia horrível, assim. Mas nós temos essa outra.
essa outra camada, né? Nós temos essa sim, nossa dramaturgia agora da nossa vida está muito complexa, né? A pandemia é uma das coisas, mas nós temos essa cena neofascista hoje no Brasil, que nós precisamos muito seriamente resistir a ela e enfrentar, né? Nós temos que resistir e nos colocar e enfrentar. Nós precisamos fazer mudanças no Brasil. Nós precisamos agir contra esse desmonte, porque se a pandemia acabasse amanhã, nós artistas estaríamos numa situação, nós já estávamos, estamos. exatamente. Eu participo de um movimento atualmente, sabe? Que eu acho que é legal a gente fazer as reflexões, mas é legal a gente apontar um caminho também, né? Para que a gente possa Sim, estar junto amanhã, gente. Hoje à noite, depois aqui da live, sim, né? Um movimento que chama ATAC, Articulação dos Trabalhadores das Artes da Cena. ATAC. Tá no Facebook, no Instagram também, convido todo mundo a visitar lá. Nós temos uma parceria com outros movimentos no Brasil. O Artigo 5º também, por exemplo, um movimento muito importante de São Paulo, né, que nasce a partir de São Paulo e se espalha também pelo país, que é um movimento pela defesa dos direitos, pela resistência e pelo enfrentamento dessa situação que nós estamos vivendo agora. Então, a gente tem feito campanhas unificadoras. Nós fizemos agora uma campanha grande pela aparição da Regina Duarte. sim. Infelizmente, ela apareceu para fazer aquilo, né, gente? Ai, Infelizmente, ela apareceu para dar aquela entrevista macabra, se mostrar uma pessoa tão fascista como ela foi capaz de se apresentar naquela entrevista. E é isso, eu acho que nós precisamos estar juntos, sabe? Sempre, cada vez mais. Nós, todos os artistas, temos que nos juntar, né? Nós temos que formar um grande coletivo dessa resistência, ensaiarmos todas as possibilidades que tivermos de fazer arte e de fazer ação política. Eu acho que essas duas coisas têm que estar juntas, senão nossos passos andantes vão ser fracos, pouco fortes. Puxa, muito obrigado, Ângela. Queria te agradecer imensamente por essa 1 hora dessa conversa. Foi muito rico, um aprendizado. É sempre bom te ouvir, né? Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Marcelo Bones, também do grupo Teatro Andante, uma pessoa fundamental também para a política de cultura no país, quando foi diretor de artes cênicas da Funarte. Também deu uma contribuição gigantesca ao país naquele momento e hoje também continua. Então, queria agradecer muito, Ângela. Foi Ô, muito bom, sabe? Uma alegria e bate uma saudade da gente se ver, se ai, encontrar, conversar mais vezes. Espero recebê-los em Uberlândia em algum momento. nossa, Também estava, como eu comentei com você, eu estava com uma agenda em Belo Horizonte para levar meu espetáculo esse ano. Mas, enfim, vamos nos ver. Muito obrigado. Eu acho que você termina dando para a gente também esse compromisso político que é fundamental para os artistas, para a nossa sobrevivência, nossa manutenção, nosso lugar no mundo, né? É poético, político, sensível, com muito afeto. Muito ô, obrigado, um beijo grande para vocês aí e um continuamos beijo aí. para você, muita saudade mesmo de tantas coisas legais que a gente já fez junto, mas isso vai passar e nós estaremos juntos de novo, lutando e fazendo arte e atuando. Espero você aqui em Belo Horizonte com muito carinho, muita alegria e estamos prontos para ir a Uberlândia Muito bom. e seguimos muito juntos. Agradeço a todo mundo que esteve aí. Mando um grande abraço para os jovens estudantes, jovens atores. Galera, vamos em frente Obrigado. com muita força artística e de luta. Bora juntos, Obrigado, Ângela. Beijo grande. você, Narciso. Um beijão também. Obrigada.